Gostaria de realçar o caso Cesare Battisti. Isso daí é importante, né? É importante porque o Brasil, aí a nossa Constituição, que tem muitos defeitos, mas é a melhor Constituição da nossa história, desde a primeira, lá em 1824, essa de 1988 acaba sendo melhor. E há um compromisso claro dessa Constituição com o Estado Democrático de Direito. Isso, inclusive, está logo no início da nossa Constituição, de forma explícita tal. E o caso Cesare Battisti é inacreditável, né? Porque ele tinha sido condenado primeiro na Itália, uma primeira vez, por 12 anos de prisão, 2 anos, isso em 1981. Na década seguinte, em 1993, depois de o envolvimento dele comprovado, e nós estamos falando da Itália, de um país democrático, é uma tradição, o nosso direito deve tanto à Itália, né? Entenda-se, né? Em 1993, ele foi condenado à prisão perpétua pelo envolvimento em 4 homicídios num grupo chamado Proletários Armados pelo Comunismo, um grupo terrorista que ele fazia parte lá na Itália e tal. Aí ele tinha se fugido primeiro para passado pela França, etc. Fez um percurso internacional e finalmente ele acaba chegando ao Brasil em 2004. Entrou em 2004 quando Lula era presidente, na primeira presidência Lula. Em 2007, já na segunda presidência Lula, ele acabou sendo preso porque ele estava aqui no Brasil com documentos falsos e o uso de passaporte falso. Aí tanto a identificação como o passaporte eram falsos tal. A Itália imediatamente pediu sua extradição. Afinal, ele tinha sido condenado à prisão perpétua, né? Como eu disse, em 1993. O que aconteceu é que o ministro da Justiça, Tarso Genro, que se diz poeta também, vocês vão ver as poesias do Tarso Genro, o Tarso Genro concedeu o status de refugiado político a um assassino. 4 homicídios, volto a lembrar. Mas para o Tarso Genro, o assassino era um refugiado político tal. E deu esse status de refugiado político. E o Lula, que é um criminoso, se identificou com outro criminoso, que é Battisti, não viu problema nenhum. Disse que era um gesto de soberania do Brasil abrigar o terrorista condenado à prisão perpétua, envolvido em 4 homicídios, o Battisti e tal. O que aconteceu? Que em 2009, né, em novembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão incrível, daquelas típicas do nosso Supremo, decidiu pela extradição, mas empurrou a decisão final para o criminoso que estava no Palácio do Planalto. Nós tivemos alguns presidentes criminosos, mas o maior da história certamente foi o Luiz Inácio Lula da Silva. O criminoso falou, não, criminoso se protege, eles fazem parte de uma espécie de corporação, criminosos e todo mundo univos, é mais ou menos uma espécie de palavra de ordem dessa turma. E o Lula resolveu falar, não, no último dia do mandato, em 2010, do seu mandato, ele negou a extradição para a Itália tal do criminoso Battisti. Ele ficou por aqui, estava morando em Cananéia, no litoral sul, e claro, orientado pelo advogado, absoluta certeza, conseguiu, se relacionou com uma senhora aqui no Brasil, uma brasileira, e teve um filho, que é tudo para construir os artifícios, tudo falso, mas para querer permanecer no Brasil, tem um filho e tal. Aí, essa senhora com o filho mora em São José do Rio Preto, minha cidade, que tem, e ele fica em Cananéia, no litoral sul. Bem, em resumo, ele foi, como é de conhecimento de todos, detido ali na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, e ele estava com bastante dinheiro. Eu gostei da justificativa que ele deu, que ele foi lá para comprar vinho. Vocês sabem, todos nós, ouvintes aqui da Jovem Pan, que a Bolívia se destaca pela grande produção vinícola. Olha, uma coisa, ao longo da história, desde a antiguidade, né, quando ali teve o domínio romano na Bolívia, diria o Lula, depois teve a fase republicana, o Império, etc. tal. Ou seja, é uma farsa, né, que ele vai comprar vinho na Bolívia, é uma piada, né? E ele diz agora, hoje a um grande jornal aqui da capital, numa entrevista, que vão me entregar a morte. Se me mandaram para a Itália, não, né? Ele entende de morte, ele matou 4, né, e deixou e o filho de um dos que ele assassinou, um açougueiro, um rapaz, está paralítico até hoje no mesmo atentado que ele participou. Ele não vai ser levado à morte lá, não vai ser entregue à morte, ele vai cumprir a pena que ele foi condenado à prisão perpétua. Portanto, o Brasil tem um compromisso com as nossas leis, com a nossa Constituição e com a tradição. Não é possível manter Battisti no Brasil, ele tem de ser extraditado à Itália imediatamente.